Ó Chico. Sim, sim. Ó Chico, no sítio onde está o projetor não vai poder ficar naquela parede, pois não? O projetor não vai poder ficar naquela parede. Acho que não. Tem aquele problema. Então, naquela parede onde está o projetor, eu podia pôr aí uma fotografia. Oposite é bom. Oposto. On the opposite, sim. Exatamente Exatamente. É? Sim, sim, mas só assim com um foco de luz, assim, que estás a ver aqueles de recorte muito pequeninos. Sim. Não, mas não chateia a projeção, pois não? Só vendo. Só vendo. Isto ficava muito a giro em frente ao Pedro Costa. E pronto, e vamos lá ver o que é que temos aqui para perguntar. Olá Nuno, hoje é dia 11 de abril de 2014 e estamos aqui na tua casa escritório para falar um pouco sobre o teu percurso e sobre o teu trabalho. Epá, vou começar por perguntar como é que aparece um crítico, como é que aparece um comissário, um curador, numa altura em que ainda não havia cursos para ser comissário ou para ser curador. Bem, quer dizer, não, começa logo por haver aqui uma distinção que é importante fazer. Eu não, ainda que eu faça curadoria de algumas exposições, eu nunca estudei curadoria, nem é o meu assunto principal, não é a curadoria. A curadoria faz parte de uma relação que eu tenho com artistas, obras de arte e arquitetos, e é o resultado de um processo de compreensão de alguns objetos que me inquietam do ponto de vista de compreender como é que se faz sentido de uma série de objetos, obras de arte ou de arquitetura, e as exposições surgem como mais uma ferramenta que eu utilizo para compreender esses objetos, digamos assim. Para o teu trabalho depois como crítico? Quer dizer, eu acho que se me perguntasses o que é que eu sou, eu assumiria que era crítico de arte, nunca me intitularia curador, porque não é a curadoria enquanto disciplina que acabou de nascer, não é? Claro. Essa autonomia, não é a curadoria enquanto campo disciplinar autónomo que me interessa, mas sim tentar perceber quais são os processos ou quais são as maneiras, os nossos modos de fazer sentido das obras de arte. Portanto, quer dizer, e isso na nossa tradição da história da arte, ou na nossa tradição cultural, tem-se chamado, a meu ver, crítica de arte. E eu não estudei crítica de arte, eu estudei filosofia, como tu sabes, toda a minha formação é em filosofia, e a arte apareceu por causa de uma professora que eu tive, a Maria Filomena Molder, que me despertou muito para a pertinência filosófica que as obras de arte têm, coisa essa que eu lhe devo inteiramente, e a crítica surgiu como resultado dessa inquietação em perceber porque é que há um conjunto de objetos no mundo que nos fazem, que são motivo de experiências tão excepcionais no sentido de não corresponderem ao conjunto de experiências que nós normalmente temos, não é? São objetos, são coisas com as quais nós nos cruzamos e nos relacionamos de um modo tão diferente que não é a mesma coisa que este copo. E foi tentar perceber porque é que há uma classe de objetos, o que é que esses objetos transportam para o mundo para nos poder provocar essa experiência, não é? Porque, ainda que dizer que uma obra de arte provoca um determinado efeito seja uma coisa complexa, porque implica pensar a nossa relação estética, a nossa relação com a arte em termos de uma relação de causa e efeito, de facto, sem os objetos, e isso é que é extraordinário, sem aqueles objetos não há aquelas experiências. Isso é uma coisa que, para quem estudou filosofia, é absolutamente notável. Não, estava a pensar numa obra de arte sem uma Mona Lisa, nós nunca teríamos aquela experiência, ser-nos-ia totalmente inacessível, não poderíamos antecipá-la, não poderíamos saber, e isso é extraordinário, haver uma experiência que nós temos no mundo que, ainda que seja uma experiência individual, subjetiva, depende inteiramente da existência de um objeto.
E isso, do ponto de vista filosófico, é muito interessante, não é? E depois, do ponto de vista humano, a meu ver, corresponde a uma possibilidade de transcendência, de perceber que há mais sentido do que as coisas materiais e orgânicas que nos rodeiam. E qual é que, para ti, o que é que faz algum objeto se transformar numa obra de arte? Percebes claramente que tu és uma corrente em que não acredita que qualquer coisa pode ser uma obra de arte? Não, quer dizer, acho que é muito importante, acho que foi muito importante todas as vanguardas que libertaram o nosso ponto de vista, o ponto de vista da história, o ponto de vista do cânon do que é a arte, dessa necessidade ou dessa dependência que o objeto artístico tinha do virtuosismo técnico, do saber fazer, não é? É uma conquista extraordinária que um mau desenho, uma má pintura, uma má escultura passam a ser obras de arte pertinentes, interessantes e muito profundas. E isso é uma conquista extraordinária, não é? Agora, para mim, a meu ver, as obras de arte são de facto objetos que são especiais, são diferentes dos outros objetos. O que é que os torna tão especiais é uma coisa que tem muitas razões, tem muitas camadas, não se pode responder, pode-se responder a partir da sociologia, da antropologia, da filosofia, há uma série de portas de entrada para esse universo, mas é um problema, não é? É um problema. Mas eu não acredito nessa... Eu não me relaciono, não é uma questão de crença, é mesmo uma questão de relação, é uma questão de aquilo que a umas pessoas faz vibrar e a outras não faz, não é? E a mim não me faz vibrar inserir o objeto artístico e o gesto artístico assim numa espécie de transição sem qualquer sobressalto, sem qualquer separação entre o cotidiano e a arte. Acho que a arte, de facto, é um momento especial da nossa vida, são objetos especiais, porque nos transportam para torna-se metafísico, nesse sentido? Torna-se, eu acho que nós que vivemos numa sociedade essencialmente laica, não é? A obra de arte é uma possibilidade de transcendência, é uma possibilidade de por momentos ou durante algum tempo nós conseguirmos libertar-nos desta coisa material, mortal, e nesse sentido eu acho que a obra de arte é uma coisa de exceção. É uma coisa de exceção, há obras de arte que podem reunir pessoas, que podem testemunhar momentos históricos, podem ser fundadoras de uma comunidade humana, não é? Notável como é que a arquitetura e a arte são essenciais para a organização de uma comunidade humana. E isso é muito interessante, é muito interessante porque se percebe que esses objetos não são dispositivos simplesmente materiais, mas cumprem uma função espiritual, energética na nossa vida fundamental. E, portanto, a relação entre a arte e o objeto artístico e o objeto cotidiano tem que ser uma diferença. Há uma diferença entre os objetos, entre as obras de arte e os objetos que nos rodeiam e para os quais, com os quais nós utilizamos indistintamente. Indo um pouco atrás, e portanto indo um pouco atrás da tua entrada para o curso de Filosofia e teres conhecido a Maria Filomena Mulder, já em mais novo, em criança ou em adolescente, havia esta noção do objeto artístico, seja ele, porque muitas vezes eu acho que muitos de nós não começam o seu percurso pelas artes visuais, se calhar algum livro, se calhar música, tu já sentias isto, já sentias da mesma maneira como sentes agora que falaste, não é? Não. Eu acho que foi mesmo uma descoberta. Quer dizer, eu não venho de uma família muito ligada, nada ligada às artes. Nada, são muito mais ligados, são muito pragmáticos, muito ligados à ciência, nada ligados à arte nem às humanidades. E a minha relação primeira foi com a literatura, eu tinha uma relação muito forte com a literatura e por isso, se calhar, também a ida para estudar filosofia. A descoberta de uma configuração material que tem matéria, que tem forma, que tem peso, que é feita de ferro, que é feita de tinta sob tela, essa coisa que é matéria,
pode ser, e não só a linguagem, não só a palavra impressa sobre um livro, nos pode transportar para zonas tão não sei bem descrever, não é? Mas para zonas tão diferentes, tão pouco habituais da nossa experiência humana. É uma descoberta da fase tardia da minha adolescência. A literatura, sim. A literatura é o princípio desta... Quer dizer, eu acho que é o acesso. Eu acho que é literatura, filosofia e depois... E era mais literatura ou eram mais textos literários? Não, eu gostava muito... Não, era literatura. Era literatura mesmo. Muita poesia, muitos policiais. E agora, por curiosidade, não tem tanto a ver com isto, mas porque é que, tendo a literatura às vezes tão longe da filosofia, estando quase em planos antagónicos, não é? Como é que tu passas da literatura, quando é que surge a curiosidade pela filosofia? Não sei, eu não acredito, quer dizer, eu não vejo que a filosofia e a literatura, eu não vejo que haja diferença entre filosofia e o resto. Não, acho que são diferentes formas de tentar fazer sentido. Mas achas que a filosofia também é uma forma de fazer arte? Eu acho que a filosofia não é um domínio de especialidade. Não mas é uma também pode ser uma forma de especialidade. fazer arte. Não sei, é complexo. Acho que a filosofia é um modo de ver. E pode ser filosófico um texto literário, como pode ser filosófico... Quer dizer, não é o texto, a crítica da razão pura do Kant, como pode ser... O que interessa é aquilo de que te rodeias como ferramentas para pensar, para refletir, não é? E eu acho que essa é a pertinência do que quer que seja seja isso um texto, seja isso a crítica da razão pura do Kant, um poema do Herbert Welder, um romance, um policial da Agatha Christie ou uma escultura do Rui Chaves. A meu ver, é totalmente indiferente. São diferentes dispositivos de que nós podemos fazer uso para pensar um conjunto de problemas, não é? Pegando agora no princípio, quando ainda estávamos off, antes de começar a entrevista, sei que és uma pessoa preocupada com a beleza, mesmo com a roupa, com a maneira como tens a tua casa, como gostas de um livro enquanto objeto, por exemplo, não é? Vês alguma ligação entre a maneira como te relacionas com o belo no dia-a-dia e o teu trabalho enquanto crítico? Não. E filósofo. Então como é que tu consegues lidar? São coisas estanques? Não, quer dizer, não... É uma brincadeira, tu achares uns sapatos... O que é para ti achares uns sapatos bonitos, ou achares um copo bonito, ou achares um livro bonito? É uma brincadeira? É o que é? Quer dizer, não é uma coisa que não tem consequência nenhuma, não é? Sim, mas há objetos artísticos que também não têm consequência, a não ser provocarem um... Mas isso, eu acho que é preciso sempre fazer distinções, não é? Sim. E a coisa, a diferença, o grande diferencial das obras de arte, das boas obras de arte, porque as outras não nos interessam para nada, é que fazem diferença, provocam-te encontros que podem mudar a tua maneira de pensar, podem mudar a maneira como tu percebes um determinado problema, o problema ou um acontecimento histórico, claro. Não é? Há muita... Eu acho que se nós começarmos... Ou de ver, ou de sentir... Não, se começares a ver alguns filmes notáveis sobre o exemplo que estamos sempre a recorrer, não é? Porque na nossa história recente é traumático da ideia da Segunda Guerra Mundial e do extermínio dos judeus pelo regime nazi. Há obras de arte que mudam radicalmente a nossa concepção do que é a vida humana, do que é a política, do que foi aquilo. Uns sapatos é totalmente indiferente. Quer dizer, tem que ver com... Com o quê? Porque é que nós temos toda essa dependência, e nós aqui estamos à vontade para falar um com o outro sobre isso, essa dependência das pequenas coisas que nós achamos bonitas e que são quase caprichos, que são... Pois, não sei, não te sei responder. Nunca pensaste sobre isso? Não, quer dizer, já, mas é uma conversa de café. Tudo é conversa de café. Não, mas é uma conversa de café, não tem consequência nenhuma para a minha vida, claro. Preferes sair à rua com os sapatos que gostes ou sair com os sapatos... Claro que prefiro os sapatos que gosto, mas isso é só... É uma coisa de índole de conforto, de afirma. A estética é a área de filosofia em que te especializaste. Qual a relevância da estética para a apreciação da arte contemporânea? Pelo menos para ti, não é? Quer dizer, a estética... Quer dizer, a estética é o nome de uma disciplina, não é? Filosófica, ou é o nome da disciplina filosófica que estuda a nossa relação com as obras de arte.
Mas, quer dizer, mas não é exclusivamente assim, porque isto parte logo de um equívoco, porque estética em rigor significa sensação, não é? Significa a maneira como nós nos relacionamos com o mundo sensível, não é? A estética tem tem uma raiz grega que é a estesis e tem que ver mesmo com a ideia de sensação. A estética está fora de moda, como todos sabemos, não é? Ou o pensamento estético, e não é só o ponto de vista estético, mas é tudo o que sejam aproximações à arte que tenham não sei como é que é de determinar bem isto, mas que fujam de um domínio especializado e fixado naquilo que é as grandes instituições da arte contemporânea, os museus, as galerias, as feiras, aqui, estão num mau momento, não é? Fala-se imenso do problema da crise da crítica, e a estética e a filosofia, enquanto ferramenta para pensar a arte, está num mau momento, está num momento de crise. Pelo menos é o que as pessoas que estudam estas coisas vêm dizer. Eu acho que é a única maneira de pensar. Eu acho que a crítica da arte e o pensamento sobre a arte foi substituído por outras o pensamento sobre a arte ou a reflexão sobre a arte, e eu acho que é isso que é interessante, muito mais do que falar sobre estética ou falar sobre crítica de arte. Eu acho que o que é importante é pensar qual é o papel que o pensamento sobre a arte, um pensamento esse que não tem como resultado imediato a validar artistas, a validar instituições, a aumentar valores de mercado, etc. É a pura tentativa de olhar para um objeto e tentar perceber o conhecimento que lá está, refletir com ele, sobre ele, todas as variantes que nós possamos... E achas que... Mas deixa-me só terminar. Eu queria, mas que terminasse, já digo. E esta tentativa de pensar com um objeto, porque aquilo que é extraordinário e que é mesmo pertinente na arte é que as obras de arte geram um pensamento, não elas próprias, mas do nosso encontro com elas geram um pensamento que sem aquele objeto esse pensamento não existiria. E este prazer, e esta urgência, e esta necessidade de pensar com estes objetos, que são as obras de arte, foi totalmente substituída por outras lógicas, pelas lógicas de circulação das obras de arte, não é? É muito mais importante hoje em dia, não o potencial reflexivo ou a pertinência de conhecimento que uma obra de arte tem, é muito mais importante a capacidade que ela tem de circular em todas as bienais, em todas as exposições coletivas que há por aí fora, do que este potencial reflexivo. É muito mais importante o facto de uma obra de arte ser escolhida por um curador para uma exposição, não interessa se a exposição é boa ou se é má, para uma exposição numa instituição importante, do que a maneira como um crítico tenta pensar o problema que aquela obra de arte dá, não é? E esta substituição da reflexão e do pensamento pela circulação e pela visibilidade significa que a filosofia e a crítica e o pensamento estão num momento em que parece estarem obrigados a refundar a sua própria legitimidade e a própria autonomia do terreno em que se estão a mover, não é? E como tal, a arte fica mais pobre. Ou achas... Eu acho que... Porque assim, há sempre os críticos, os diretores de museus e até os galeristas menos, têm a capacidade de alguma forma de legitimar o que se torna arte ou não é? Se esses agentes não estão a exercer esse seu poder através da estética ou da reflexão, através do pensamento, do pensamento, da reflexão sobre o objeto artístico, a arte fica mais permissiva, fica... Mas o campo artístico, ainda que
haja algumas situações ou algumas configurações, ou seja, alguns artistas que têm obras que chamam assim questões políticas, deixou de ser um campo de discussão e de reflexão, deixou, não é? Aquilo que nós encontramos são reflexões e são debates, basta ver as mesas redondas organizadas pelas feiras de arte e pelos museus acerca de como é que uma obra de arte entra no mercado e as questões do mercado e das valorizações e eu lembro-me quando nós começámos a falar deste nosso encontro que eu te enviei um texto das Gingeras, da Alison Gingeras, que é uma historiadora de arte muito notável, em que ela, num texto muito importante na Art Forum de setembro de do ano passado, 2013, em que ela dizia que o Jeff Koons era um clássico instantâneo. Portanto, não é preciso pensar sobre aquela obra, não é preciso debater aquele trabalho, não é preciso pensar quais são as consequências que ele tem, quer para a história da arte, quer para a nossa vida, não é? Porque a arte tem que ter consequências na nossa vida, senão não serve para nada. O mundo está cheio de objetos. E objetos, como tu dizes, extraordinários, sapatos lindos, copos lindos. Quer dizer, as obras de arte têm que trazer, têm que acrescentar alguma coisa no sentido de têm que ser proposições válidas, não é? Proposições estas que podem ser statements políticos, experiências notáveis do ponto de vista sensível. Há uma míriade de possibilidades de propostas que as obras de arte fazem, mas têm que fazer, e as propostas que elas fazem têm que ser discutíveis, temos que poder pensar sobre elas. E Alison Gingeras, a meu ver, estabelece uma espécie de reinado do Jeff Koons, e há outros artistas de que ela podia falar daquela maneira, dizendo que ele é completamente imune ao pensamento. É imune à crítica, é imune à reflexão, é imune ao debate, porque o que quer que se diga sobre o Jeff Koons e as obras que ele diz, ele pode incorporar. A meu ver, isto é o contrário do gesto artístico, é apelar a uma ideia de obra de arte totalitária, porque engloba tudo, prima por materializar uma espécie de pensamento único dominante e não admite diferença. Não admite diferença, não é? Torna-se perigoso. Eu acho que se torna totalmente indiferente, não é? As obras de arte, com a nossa apreciação das obras de arte, têm um elemento subjetivo e um elemento objetivo que faz com que aquilo que mais importa debater seja o gosto, não é? Mas não o gosto enquanto a coisa indiferente dos sentidos, eu gosto de chocolate, não gostas de chocolate, mas enquanto esse esforço que nós fazemos para transformar a nossa experiência de uma obra de arte em qualquer coisa que é objetiva, não é? Por isso é que discutimos e por isso é que se nós agora começássemos a falar sobre uma obra de arte que eu gostasse e que tu não gostasses, eu iria apresentar razões pelas quais gosto dela. E do resultado da nossa conversa, ou tu passarias a gostar, ou eu repensaria a minha relação com essa obra de arte. E isso é que é interessante, essa maneira como as obras de arte vão não só transformando e moldando a nossa sensibilidade, mas também se vão introduzindo muito subterraneamente no nosso pensamento e nos vão transformando a maneira como tu pensas, como tu organizas o mundo, como hierarquizas uma série de questões. Não que a arte salve, não nos vai salvar de nada, não é? Mas pode-nos pôr a pensar melhor, a sentir melhor, a ver melhor. Pode-nos salvar de algumas coisas. Pois. Às vezes da barbárie, sei lá, nem sempre. Pois, não sei. Há exemplos um bocado terríveis. Mas... falando um pouco do que tu tens estado a dizer, achas que de alguma forma há uma ligação entre o aparecimento, entre um bocadinho a diminuição da importância da crítica a partir dos anos 60, 70 e o aparecimento dos comissários curadores, não é? Com este movimento que tu estás a falar? Porque os comissários curadores ficam de alguma forma, mais reféns do mercado do que os críticos eram até então.
Eu não sei muito bem responder a isso, porque eu acho que há de tudo. Não, isso claramente que sim, mas aqui o que nós estamos a falar é tendências, não é? Porque claro, há curadores excepcionais, mas na descrição, na job description de qualquer instituição museológica que contrata um curador, um dos fatores que aparecem nos primeiros três é a capacidade de angariar dinheiro, não é? É isto. Portanto, quer dizer, eu acho que isto é uma apresentação do que é esperado também das pessoas que fazem comissariados e que fazem curadorias em museus ou como independentes. Muitas vezes o confronto, e isso, muitas vezes o confronto principal não é com a dificuldade de trabalhar com um artista ou trabalhar um tema, mas é a capacidade que um determinado projeto tem ou não tem de se financiar. Não há financiamento, não é? E os curadores veem isso como reféns do sistema. Não há outra maneira de trabalharem, de fazer uma série de compromissos com... Não há outra maneira, não é? E achas que o comissário ganha muito terreno em relação ao crítico pela proximidade maior que tem sobre o artista? Eu acho que em termos sociológicos isso é uma coisa que normalmente não se fala, mas o comissário trabalha muitas vezes com o artista. O crítico estava mais distante normalmente. Nem sempre era assim. Mas a crítica... Diz. Há uma coisa muito, muito interessante quando se começa a pensar em crítica de arte, é que a crítica de arte sofreu um desvio na contemporaneidade muito grande. A crítica de arte, quando desenvolve-se sempre. Quer dizer, podemos pensar que sempre houve crítica de arte. O Aristóteles escreveu uma poética. Claro. Desde que o homem escreve e que pensa que as obras de arte são um problema, não é? Mas a crítica de arte, como um género literário específico, nasce num momento muito, muito, muito importante. É a seguir à Revolução Francesa e a que se juntam dois aspectos fundamentais. O desenvolvimento louco da imprensa em Inglaterra e em Paris e a abertura das academias de arte em Paris e em Londres, fundamentalmente. Isto significa duas coisas. Primeiro, que as pessoas tinham meios onde expressar a sua opinião e tinham um vocabulário, não é? Porque esta liberalização das belas artes faz com que todas as pessoas tivessem acesso a vocabulários, as obras, essa abertura e essa exposição também expôs a arte ao debate. Mas a crítica da arte era fundamentalmente um exercício de liberdade do homem comum. E aquilo que se publicava não era o ponto de vista do especialista em arte, porque eles estavam nas academias, mas era o homem comum, não é? E isso é muito interessante, essa simultaneidade entre a possibilidade de exprimir livremente a opinião e o grande desenvolvimento da crítica de arte. E nós sabemos que nos regimes totalitários, direita, de esquerda, do centro, não interessa, esta possibilidade de exprimir livremente o pensamento e a opinião diminui, e com isso diminui a crítica de arte. Portanto, a crítica de arte na sua origem, ou o ponto de vista crítico na sua origem, pressupõe sempre não uma aproximação cega aos objetos sobre os quais se quer pensar, mas também não um afastamento total. Não é? O Walter Benjamin diz uma coisa extraordinária, e isto, a meu ver, é mesmo a coisa da crítica, é que a crítica é uma questão de distância certa, porque não se pode estar nem muito perto, nem muito ao longe, porque quer a excessiva proximidade, quer a excessiva distância correspondem a pontos de vista de cegueira. E é isso que faz a crítica de arte uma coisa tão excepcional e tão importante, não é? Porque a proximidade do artista, que a tua pergunta tinha que ver com isso, a proximidade do artista é importante a um momento porque te dá acesso a um universo que sem essa proximidade tu não era possível compreender, não é? Mas depois é preciso um momento em que é mesmo necessário um afastamento
para poder ver aquilo à distância, porque a distância significa para nós, que estamos a olhar, no sentido aqui em que olhar e pensar são termos equivalentes, em que essa distância é essencial para podermos ver com definição os contornos do problema, da obra sobre a qual queremos pensar. Agora, falando da tua relação, eu sei que e começaste logo no princípio da entrevista a falar sobre isso, que interessa-te muito mais o trabalho enquanto crítico do que o trabalho de curador, mas nós sabemos que já comissariaste várias exposições, tanto individuais como coletivas. Tu, quando te relacionas com os artistas, quando estás a preparar uma exposição, qual é o nível de intervenção que tu pões? Como é que se estabelece a relação com o artista no processo de realização de uma exposição? Não, mas só para definir, se calhar no princípio foi pouco claro. Eu não... O que eu tentei dizer-te foi que eu não procuro fazer exposições, ou seja, os meus projetos nunca são, agora quero fazer uma exposição. Claro. Todas as exposições que eu fiz até hoje decorreram de uma proximidade. Nunca fiz uma exposição com um artista do qual não fosse próximo e resultaram de uma tentativa minha de aproximação àquele universo. E ser próximo é ser próximo pessoalmente ou era ser próximo do trabalho? Não, aproximação ao trabalho. E aos problemas, claro. E aos problemas que esse trabalho transporta. E poderia resultar num livro, poderia resultar num ensaio, numa revista, mas nós não temos imprensa, os jornais... E tem resultado, é como, se quiseres, é como se para mim a curadoria, ou no meu caso a curadoria, tem nascido como é a materialização de um trabalho ou de uma convivência com um conjunto de obras e de artistas. Eu acho que estava a pensar se alguma vez tinha sido convidado para fazer uma exposição e acho que não, fui sempre eu que propus. Projetos muito definidos. Coisas que te interessam. Coisas que me interessam, que se foram configurando dessa maneira. E a tua pergunta era... Agora também me deixaste perdido. Como é que se estabelecia a relação quando estavas no processo de fazer uma exposição com o artista? E portanto, como é que era todo o processo? Portanto, sendo que as exposições nascem desta convivência, a premissa é uma convivência com as obras e com os artistas, portanto, as exposições são sempre espaços de grande liberdade, quer para os artistas, quer para mim, não é? E depois as exposições são orgânicas, quer dizer, eu acho que não há regra, umas vezes há muitos constrangimentos, porque o orçamento é muito curto, porque o espaço é difícil, porque uma série de coisas, outras vezes há muito mais liberdade, eu acho que não há metodologia que se possa estabelecer à partida. Depois se está a trabalhar, depois os artistas e as obras têm necessidades muito específicas, não é? Eu acho que aquilo que é muito interessante na nossa área, seja-se curador, galerista, crítico, é essa necessidade de cada artista, cada obra, cada situação implicar exigir, não é mesmo implicar, é uma exigência a que tem mesmo que se responder, de refundar a nossa atividade, porque cada momento, cada obra, cada artista tem sempre necessidades tão próprias e tão específicas que eu acho que não é possível fazer generalizações, são situações muito concretas. Não... Sim, mas é assim, imagina que estás a fazer uma exposição com um artista qualquer, ou seja, sei lá, lembro-me quando trabalhaste com o Nuno Cera, tu vês o trabalho, dás opiniões, dizes, olha, vai mais para a direita, vais mais para a esquerda, ou só estás a ver o trabalho e só estás a pensar no que vais escrever sobre o trabalho. Depende mesmo. Quer dizer, sobre a exposição do Nuno Cera no CCB, podíamos... Claro. Quer dizer, aconteceu uma série de coisas que não aconteceram na exposição que fiz com a Adriana Mulder, que não aconteceram na exposição que fiz com o Rui Chaves, porque tem mesmo que ver com as situações concretas daquelas exposições
e tem que ver com situações concretas mesmo, os trabalhos, se eram trabalhos novos, são trabalhos... Depende. Não... Mas voltando a insistir na mesma pergunta, tu dás opiniões sobre os trabalhos, interferes imenso. Interfiro, quer dizer, aqui é um diálogo. Claro. Pronto, é isso que eu quero, que me interessa falar. Portanto, se há uma intervenção, tu vês o trabalho e depois dizes dentro do que tem sido o teu trabalho, não sei o quê, eu acho que é muito mais pertinente este tipo de trabalho do que este, ou dentro da exposição que nós... Quer dizer, eu acho que não há crítico ou curador que interfira diretamente na feitura. Mas tudo bem. Pois pode ser, se tem respeito pelo artista, só se pode ser verdadeiro. Isso concordo 100%, mas nem sempre há respeito pelo eu acho que só se pode honrar os bons artistas com a verdade. É a única coisa que se lhes pode fazer, não é? E sabendo eles e sabendo nós que podemos estar errados. Claro. Podemos não estar a ver, podemos estar... Às vezes há momentos de cegueira, porque estamos mais irritados, porque estamos menos abertos, menos disponíveis para um conjunto de coisas, não é? Mas eu quando te falo de interferência, é porque eu acredito mesmo que as obras de arte resultam de um esforço de pensar. E, portanto, como são materializações ou dispositivos materiais que configuram um pensamento, têm que ser discutidas, têm que ser pensadas. E quando tu dizes interfiro dizendo aos artistas que me são próximos e que eu respeito, o que é que eu penso sobre o trabalho que eles desenvolvem. Se isto depois tem consequências ou não no que eles vão apresentar, no que eles vão fazer, é uma pergunta que tens que fazer a eles, mas se calhar eles próprios não sabem, aquilo fica ali a fazer uma forma qualquer, mas os artistas que são próximos acreditam também, creio eu, quase todos, os artistas que eu conheço, que as obras de arte são coisas para ser discutidas. Mas discutidas, sendo que uma obra de arte, a meu ver, pode ser discutida com palavras, como pode ser discutida com experiências de sinto isto, sinto aquilo, estou a ver isto, estou a ver aquilo, não é? E nessas alturas sentes-te parte do processo criativo, de alguma forma? Sim. Quer dizer, somos isto nós... não tem mal nenhum, não é? Os curadores às vezes parece que têm medo de falar... Não é do processo. Às vezes é o marido na cama que dá uma opinião e que faz parte do processo criativo, não é? Não sei, isso era preciso definir o que é um processo criativo e o que é participar... Pensar sobre as coisas, etc. Pois, não te sei dizer. Achas que os artistas não chegam às coisas pensando sobre elas? Miguel, eu acho que eles são uma espécie de uns feiticeiros que têm características especiais e que só eles conseguem realizar obras de arte? Eu acho verdadeiramente que os artistas são feiticeiros. A arte é uma coisa mágica. É mesmo magia. Eu acredito nisso, eu acredito. É mesmo magia. E depois... Eu acho que essa pergunta não tem uma resposta, porque há artistas que trabalham de maneiras muito diferentes. Há artistas que têm processos muito longos de investigações e que vão discutindo, e cada fase desse projeto ou desse processo tem muitas fases e eles admitem, e ao longo dessas fases vão ouvindo, vão tendo interlocutores. E há outros artistas que chegam ao ateliê e que fazem as coisas e que vão lá todos os dias, pintam, e depois, quando a pintura está feita, mostram ou não mostram. Agora, mas isto era preciso... eu acho que não se pode mesmo generalizar. Pois agora, se transformando a tua pergunta numa outra pergunta, que eu acho que essa é mais pertinente, a meu ver, é que, de facto, somos nós que inventamos a experiência da arte, não é? Somos nós que inventamos, cada vez que te dispões a experimentar uma pintura, a experimentar uma escultura e por aí fora, estás a inventar aquela obra de arte e nesse sentido, estás a ser um interlocutor privilegiadíssimo, porque dessa tua invenção, que tu fazes de cada vez com um artista, não é? Isso resulta em qualquer coisa muito útil para ti, que levas a cabo essa experiência, para o artista que a fez. E o que tu podes, aquilo que nós podemos devolver aos artistas é uma descrição dessa invenção que nós fazemos com eles, não é? Quando eu entrei para este mundo das artes plásticas, houve uma palavra que me fazia alguma confusão e que eu ouvia muitas vezes ser dita
por diretores de museus, por curadores e às vezes até por artistas, que é a palavra funcionar. Esta obra funciona, ou funciona aqui, ou funciona em si mesma. E mudava-me, porque normalmente o que funcionava era o carro do meu pai e pronto. E são as máquinas, são as máquinas é que funcionam. E às vezes deixam de funcionar. E às vezes deixam de funcionar. Pá, o que é isto tudo? Pois, nunca pensei sobre isso. Mas é uma coisa que já ouviste, não é? Já pensei muito provocado funciona, por alguma... esta pintura agora funciona. Agora funciona. Porque eu acho que pode ser, não sei, as mudanças de vocabulário são sempre muito importantes. São importantes, não é? E são sempre sintomáticas de alguma coisa que na nossa cabeça muda. Eu estou convencido que há 50 anos as pessoas não diziam que as obras de arte funcionavam. E há 100 anos então era proibido que era boa. Claro. Boas são as maçãs, não é? Claro. E outras coisas. E outras coisas. As obras de arte eram belas. Sim. Se nós formos, se tu fores com alguém ao cinema e disseste, este filme é muito belo, as pessoas acham que este gajo é difícil, é melhor afastar. Da lâmpada Aladino. Nós substituímos pelo bom. Pois, não sei, parece isso... Não sei, eu acho que o funcionar... Quer dizer, no contexto de uma exposição, ou no contexto do corpo, da obra de um artista, não é? De uma obra, de um corpo mais... não sei, tem que ver com o que a palavra diz, aquilo ser um objeto, ou tem ser, a ver com... que corresponde a uma determinada expectativa que se tem do que deva ser uma pintura daquele artista, mas do que isso deva é ser uma obra. exatamente o inverso do que é a arte, muitas vezes, não é? Pois. É um bocado ao contrário, não é? Pois, porque funcionar, quer dizer, eu nunca pensei sobre isso, mas... Quem me alertou para isto foi o António Pop, há muitos anos atrás. Quando me dizem que uma obra de arte funciona, eu fico doente. E depois eu pensei sobre aquilo, eu acho que ele tem razão, porque quando isto funciona parece que acabou a brincadeira. Não, quer dizer, é quando, imagino eu que seja quem diga isso, claro. Quem diz isso, que tenha que ver com essa, de ter uma expectativa que é totalmente correspondida, não é? Que há um efeito que tu pensas que uma determinada obra de arte deva ter e que ela cumpre essa expectativa. É a mesma coisa que dizer, já está, não é? E a arte é um bocadinho ao contrário, não é? Não é já está, é um bocadinho... A partir daí é que a experiência se vai estabelecer com quem se relacionar com a obra. Mas pronto. Qual a tua prioridade enquanto curador e até enquanto crítico? Tu estás mais preocupado em utilizar, quando escreves textos, por exemplo, para jornais, sim, agora neste caso, com um público mais generalista, ser mais didático, portanto, ter uma linguagem mais simples, ou estás mais preocupado em debater os grandes temas da linguagem, etc., da arte? Ou tentas bater nas duas coisas? Porque há muitas pessoas que conseguem fazer as coisas, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas isto com certeza que é uma coisa que te preocupa quando estás a escrever um texto, claro. Não é? Claro que não. Eu sempre escrevi para um público genérico, não é? Tive uma experiência muito gratificante na El Mais Arte, mas a minha carreira como crítico de arte é fundamentalmente no público. E o público é um jornal generalista, não é? E não é no público, é no suplemento cultural do público, onde se juntam o cinema, música, está tudo, não é? E, portanto, o desafio que nos é colocado pelos editores, e bem, a cada texto, é pensarmos que os nossos textos, potencialmente, são lidos por qualquer pessoa. Uhum. São lidos por qualquer pessoa. Eu acho que isso é bom e mau, não é? É bom e mau porque, primeiro, é bom porque nos obriga a fugir do pressuposto, não é? Do pressuposto de que há um código linguístico que quem te está a ler ou quem te está a ouvir entende e, portanto, tu podes usar uma série de conceitos, uma série de lugares comuns no discurso e partir desse princípio que toda a gente está a entender, e isso não é verdade. Portanto, esse esforço de cada vez dar um sentido preciso aos conceitos que tu utilizas, a meu ver, é
é uma boa exigência, porque o bom pensamento é sempre claro. Eu acho que dos textos mais claros que eu li na vida é a crítica da razão pura. E é notável olhar para o esforço daqueles filósofos que corresponde a uma revolução, não por acaso ele fala em revolução, porque corresponde mesmo a uma revolução do nosso esforço, da maneira como nós pensamos, a um esforço gigantesco que percorre todos os textos de Kant de ser o mais claro possível. E portanto, eu acho que esse esforço, que não é igual ao esforço de ser didático, mas de ser claro, é fundamental. É fundamental em tudo o que se escreve. Isto não quer dizer que se escreva para o leitor comum, porque isso não, o leitor genérico, porque isso não é eu acho que não existe, não existe o leitor genérico. O leitor genérico é ninguém, não é? Quer dizer, quando se escreve, mesmo naquele contexto do Sim, jornal mas podes escrever generalista, para os teus pares, não é? Para outras pessoas de mas mesmo quando filosofia. escreves para os teus pares, Todos assuntos diferentes. a clareza de um texto é fundamental. Sejas tu lido por um filósofo, sejas tu lido por um artista, ou sejas tu lido por uma pessoa que nunca entrou num museu. E eu acho que isso é muito importante, que um texto faça sentido, possa fazer sentido. Mas a arte também é muito acerca do desenvolvimento de linguagens, não é? E a gente sabe que, às vezes, olhar para um objeto artístico, se não tivermos se não tivermos o conhecimento da linguagem, por exemplo, que um determinado artista usa, teríamos grande dificuldade em perceber o que é que ele está a tratar. Mas eu acho que é a obrigação do texto, corresponder, é a obrigação do texto conseguir concretizar a clareza. A clareza é fundamental. E os maus textos são aqueles que não são claros. Os maus textos são aqueles que as pessoas com alguma competência de leitura, não é? Claro. Obviamente não estou a falar das pessoas que nunca leem, não é? Estou a falar de pessoas que têm hábitos de leitura, que têm competências de leitura e que olham para um texto de um crítico e não sabem do que é que ele está a falar. Isso é um mau texto. É um mau texto, porque não há... O pensamento não pode ser um domínio de especialidade. Isto é uma lição que eu aprendi com o Wittgenstein e que eu espero nunca me esquecer. O pensamento não é um domínio de especialidade. Que a filosofia e a arte não são especialidades. E que ele dá este exemplo maravilhoso. Eu não vou ler Platão, porque eu nunca... Mas a gente pode ler Platão, aquilo são palavras umas a seguir às outras, é só fazer um esforço. Quer dizer, é muito claro. E os grandes escritores, venham eles da filosofia, da arte, escrevam eles sejam eles filósofos profissionais, sejam eles críticos da arte, sejam eles matemáticos, físicos, são de uma clareza cristalina. E nos textos, quando chegamos a zonas de obscuridade, é porque a incompetência, há ali uma incompetência que tem que ser vencida. Claro. Muitas vezes não conseguimos vencê-la, mas isso é uma conquista que cada texto se tem que ir fazendo. É isso que se chama conquistar o texto, não é? É que o texto consiga ser claro. Eu acho que claro é bom. No limite, quando tu escreves um texto, eu acho que eu se pudesse tirar o texto, se eu pudesse pegar em cada uma das pessoas e levá-las à obra de arte, era melhor, não é? E, portanto, o texto é mesmo... Não surge como um obstáculo que tem que ser vencido para se ter acesso a uma obra de arte, mas tem que ser totalmente transparente, tem mesmo que ser um acesso. E e acho que é um mau serviço quando aqueles que escrevem partem do princípio que estão a escrever para pessoas que estão na posse de vocabulário de especialista. Isso não existe. Falando agora também da crítica, mas de uma crítica muito diferente. Falando nos artigos, por exemplo, do Bernardo da Costa, do João Bernardo da Costa, sobre cinema, ou de João Miguel Fernandes Jorge, sobre artes plásticas, estes artigos, quando eu os lia, para mim tornavam-se praticamente obras de arte. E muitas vezes, quando depois via a obra de arte, ela era menor. Parecia dizer, mas eu, afinal, este filme, mas eu quando vi isto, vi outra coisa. Este tipo de crítica interessa-te?
para tu fazeres ou para ler, ou... Pois não, quer dizer, estás a dar dois exemplos dificílimos, não é? Porque são dois... Ainda bem. São dois pesos pesados. Pois, mas senão não... Mas é muito interessante. Senão não tinha acontecido Não, isso mas comigo, é muito interessante esses dois exemplos, porque eu acho que quando pensamos no João Bernardo da Costa e no João Miguel Fernandes Jorge, nós não pensamos neles enquanto... Nós não pensamos nos textos deles, é isto que eu quero dizer. Enquanto crítica. Enquanto a prestar um serviço... Claro. São totalmente autónomos. Eles são, em primeiro lugar, grandes escritores. São grandes escritores. A poesia do João Miguel Fernandes Jorge é notável. E a maneira como o João Bernardo da Costa utilizava a linguagem e pensava com os textos era notável. E parece que o cinema e os filmes de que ele falava ou que ele pensava eram o ponto de partida e o ponto de chegada dos textos, mas estão lá da maneira como ele os viu, não é? E eu acho que podemos discutir se esses textos são ou não são autónomos. No caso do João Miguel Fernandes Jorge, eu acho que são dois casos, ainda que eu perceba, a aproximação são dois casos diferentes. O João Miguel Fernandes Jorge é um poeta, claro. O João Bernardo da Costa não era um poeta. Não é? Mas o que eu acho muito surpreendente... De alguma maneira era, porque os textos dele... Sim, mas poeta no sentido em que... Sim, no sentido formal. Não há... O João Bernardo da Costa não tem um corpo, uma obra literária que se autonomize da atividade dele enquanto programador e grande pensador do cinema, não é? O João Miguel Fernandes Jorge tem a poesia, claro, para além dos textos, os ensaios, claro, e os textos que ele escreveu para as exposições que comissariou e para o Independente e para as muitas revistas onde ele colaborou. Para além disso, há uma obra literária. Mas o que eu acho muito interessante não é tanto pensar numa espécie de competição entre o texto e a obra, mas a maneira como nós conseguimos, naqueles textos, encontrar um modo de ver aquelas obras, cinema, escultura, o que seja, e tentarmos reproduzir em nós esse modo de ver, esse sentimento que eles, a vibração ou a experiência que essas pessoas têm enquanto estiveram à frente daquela obra, não é? Mas os textos eram tão especiais. Tão especiais que muitas vezes nós líamos os textos, ainda não tínhamos visto a obra e construíamos a obra dentro da nossa cabeça, não? Pois, mas isso já não é um problema do texto, é um problema claro, teu. Claro. Isso é um problema, não é um problema do texto, é um problema nosso. Criamos umas expectativas. É uma coisa boa que o texto tem, não há problema, nunca é. Problema nunca é. Quer dizer, eu acho que é bom que isso aconteça, não é? É bom que aconteça, que a maneira que essas pessoas encontraram de fazer justiça a essas obras, que são obras de que gostaram, claro, naturalmente, seja fazer uma outra obra de arte. E isso é muito interessante. É muito interessante, não é? Que muitas vezes a nossa melhor resposta a uma obra de arte que nos impressiona positivamente, seja responder-lhe com uma outra obra de arte, uma espécie de... Os artistas fazem muito isso, não é? Sim, mas os artistas fazem arte, não é? Os artistas fazem arte. Às vezes há obras de arte tão notáveis, não temos essa capacidade. há obras de arte tão notáveis, mas há mesmo obras de arte notáveis em que nós achamos sempre que os textos que fazemos, não sei qual é o caso do João Miguel Fernandes Jorge e do João Bernardo da Costa, achamos sempre que qualquer texto que se possa escrever será sempre incompetente. Claro. Porque as obras são tão notáveis e a linguagem e o discurso parece representar sempre uma perda. Ficar quem? Não. É sempre uma perda, é sempre uma espécie de falhanço contínuo e cada parágrafo, cada palavra que tu acrescentas a tentar ser mais preciso e a tentar fazer justiça à obra, parece que cada vez te distancias mais dela. E quando se é notável, como esses dois exemplos que tu fazes, se calhar o texto tem que se autonomizar e tem que reenviar para outras zonas do nosso pensamento e da nossa sensibilidade. A arquitetura é uma coisa que é muito próxima, mas hoje em dia a arte começa a entrar
por espaços que não lhe eram familiares, porque não existiam, não é? Sim. Estamos a falar da internet, estamos a falar dos computadores. Há alguma proximidade ou de maneira nenhuma? Entre mim e a arte digital? A arte digital. Eu acho que há coisas notáveis. Eu quer dizer, eu não sou um... Sim, eu não sei que não és um especialista, mas é uma coisa que tens curiosidade às vezes de ver. Não, vejo algumas coisas na internet. Acho que é uma ferramenta, é um material tão expressivo e tão... Pode ser um material tão expressivo e tão plástico, como pode ser o óleo sobre uma tela, o ferro... Mas a minha relação privilegiada, de facto, é com eu preciso dos objetos, eu preciso da forma, preciso da... Estava a brincar agora. Preciso da coisa. Claro que sim. Preciso da coisa. Tu, ao fim destes anos todos, que já são alguns a trabalhar nesta área, continuas-te a sentir estimulado ou sentes que estes anos todos a pensar, a relacionar-te com os objetos, a relacionar-se com os artistas, te desgastaram de alguma forma? Não, sinto-me um principiante. Como com o surf, a mesma coisa. Não, que vai aparecer no princípio do filme. Exato, sinto-me totalmente um principiante. E eu acho que o que nós fazemos tem essa coisa muito assustadora, mas quando se vence o medo, quando se vence esse medo, é que nunca se está estabelecido. Cada vez que te propões pensar um trabalho de um artista, parece que nunca fizeste nada. Parece que tens que aprender novamente todo o abecedário. E isso é notável. Ou se fica apavorado e não se volta a escrever, e não se volta a pensar, ou então isso dá uma adrenalina, essa coisa. Estamos sempre a nascer. Porque as nossas palavras depois já não servem, porque depois aquele universo já não pode ser pensável, já não é pensável com as ferramentas que tu transportas, não é? E, portanto, tens que ir ler coisas novas, tens que ir à procura, tens mesmo que ir à procura de instrumentos para lidar com aquilo, e isso é maravilhoso, a meu ver é maravilhoso. Tens mesmo que estar sempre, e por isso é que eu te estava a dizer, mesmo aquela questão da linguagem tem que ver com isto, não é? De cada vez tu tens que não só refundar todo o teu vocabulário, mas como tens que aprender de novo a linguagem que tu achavas que já dominavas e que já utilizavas, para te poderes aproximar daquela obra. É porque se não se faz isto, fica-se cego. E passamos a ver uma invenção da nossa cabeça, mas não estamos a ver as obras, passamos ao lado delas. Há um fascínio tão grande teu sobre os artistas e sobre a capacidade de criar arte, não é? Que lhes é reservada de alguma maneira, pelo menos segundo as tuas palavras, não é? Que em algumas alturas sentes uma espécie de uma inveja, gostavas de ter essa capacidade? Não, é melhor estar... É melhor estar descansado. É melhor estar descansado. É muito melhor. Não, acho que é diferente. Não tenho inveja nenhuma. Mas inveja no bom sentido, como é evidente. Sim. Gostava de saber fazer coisas que não sei. Acho notável. É notável. Se pensares bem, é notável. É mesmo feitiçaria. Alguém que pega num pedaço, aquela imagem mais originária, não é? Num pedaço de barro e de repente aquilo nasce um rosto de uma pessoa. É notável. Alguém que chega a uma superfície branca, ou ao nosso amigo, como o nosso amigo João Queiroz, chega a uma superfície branca e através de movimentos da mão, armado com um pincel e com um conjunto de pigmentos, consegue criar paisagens. Isto é gigante, é gigantesco. E eu acho que, quando estavas a dizer, e eu não consigo ultrapassar este espanto. Como é que uma mão humana, como é que a mão daquele homem consegue dar origem àquilo? É o sítio de onde nasce aquela paisagem, e aquela paisagem é o nome que nós damos a uma coisa super complexa, não é? De pensamento, de emoção, de corpo, de tempo, de espaço, e por aí fora. E aquilo é uma mão que inventa. Notável foi o que tu disseste, não que essa obra de João Queiroz não seja notável, mas notável foi o que tu disseste durante a última hora,
Epá, foi muito fixe. Já passou uma hora? Já passou uma hora, foi muito fixe falar contigo, mesmo conhecendo-te há muitos anos, e foi surpreendente. E para mim confesso que aprendi imenso durante esta última hora, gostei muito mesmo. E ficamos por aqui.